dracma. O que é uma dracma? Palavra estranha dentro da Bíblia. E Jesus apresenta a dracma como uma forma de explicar para nós o valor que a gente tem. E uma pessoa que não acha, que não tem valor nem para uma outra pessoa, e nem para a igreja, nem para Deus, é uma pessoa que vive uma falsa realidade. Por quê? Se ela está perdida, ela não sabe quem ela é, e o diabo está apresentando para ela, ninguém tem valor, eu tenho coisas de valor para poder te apresentar, mas é aquilo que o diabo faz que a gente viu aqui. Eu tenho uma falsa amizade, eu tenho as drogas, eu tenho a bebida, eu tenho a morte. Essa pessoa está em trevas, e quando uma pessoa está em trevas, ela não enxerga nada. Qual a mulher que tem 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Existe um personagem bem interessante aqui nessa parte, a mulher. Quem é essa mulher que acende a candeia? A gente começa a raciocinar, começa a ver. Aí lembra que eu falei? Vai no início. No início a gente entende. Se existe uma mulher que acende a candeia, existe uma que apaga. Então a gente vê as referências sobre a mulher sendo a igreja de Cristo. E a mulher, no início, a igreja, no início, recebeu uma proposta do diabo. E isso é bem interessante a gente aprender pelo seguinte: a mulher que acende a candeia, se ela não estiver atenta, ela também apaga. E a Bíblia fala o seguinte, no verso 1 do capítulo 3, a serpente era mais astuta que todos os animais. Só que um pouquinho antes, no capítulo 2, a gente vai encontrar todos os versículos que relacionam Deus com a criação, chamando Deus de Senhor Deus. E isso é um detalhe muito importante, que a gente vai ver como que o diabo distorce a realidade para a mulher. Como que o diabo trabalha na igreja? O diabo trabalha na igreja? Sim. Ele não foi no Adão. Porque a igreja é a representação de Cristo aqui na terra, é o corpo. E se ele conseguir distorcer a realidade para a igreja, ele distorce a realidade para todo mundo que precisa do pastor. E o pastor Jesus, aquele que põe a ovelha nos ombros. Olha só que interessante. Capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus. Aí capítulo 2, verso 21. Então o Senhor Deus. E versículo 22. E a costela que o Senhor Deus. E aí, no verso 1 do capítulo 3, a serpente fala assim: é assim que Deus disse. Olha, é muito sutil, é por isso que ela é chamada de astuta. Olha só o que ela faz. Verso 3: mas do fruto, Deus disse, aí a Eva falando, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Peraí, tem alguma coisa estranha aqui, está faltando uma coisa aqui. Não sei se vocês perceberam. Deus sempre quer falar sobre a sua criação, é apresentado como o Senhor Deus, que está fazendo alguma coisa com a sua criação. Mas quando a serpente, que é o diabo, chega na mulher, que é a igreja, ela fala assim: é Deus? O que ela está fazendo? A mulher responde: é Deus. O que a gente aprende aqui? O diabo ele não tem problema nenhum em fazer com que a igreja acredite em Deus. Ele não tem problema nenhum em fazer que cada pessoa acredite em Deus. Para ele não é problema disso. A gente acredita em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. O problema, agora vocês vão entender que não pegou ainda o sinal. O problema é quando o diabo tira Deus como Senhor da igreja, como Senhor da nossa vida. E o que isso quer dizer? A palavra Senhor, ela tem um significado. A palavra Senhor significa dono, governante. E se uma igreja não tem um dono, se uma igreja não tem um governo, a gente volta lá para aquele versículo das ovelhas de Isaías: cada um escolhe o seu próprio caminho. E uma igreja sem governo, ela só acredita em Deus. E quando ela não tem governo, ela não tem a direção espiritual daquilo que Deus quer que a igreja faça. E quando ela toma essa posição,
ela começa a atrair todas aquelas esquisitices que tem no homem. Ela começa a deixar entrar dentro da igreja aquilo que não presta. E uma igreja que deixa entrar aquilo que não presta é uma igreja egocêntrica. Por quê? Ela só pensa nas coisas dela. Eu quero a distorção que o diabo faz para fazer com que a igreja tire o Senhor. Não é mais o Senhor, vamos orar para que o Senhor cure. Não, compra esse potinho de sal para você jogar lá na sua casa porque você vai ser curado. Se não é o Senhor sendo o Deus da igreja, o Deus da nossa vida, a gente procura os nossos próprios caminhos. E agora a gente entende como que uma mulher, que é a igreja, okay? Não pense que é mulher, você é mulher, não. É a representação da mulher aqui é a igreja. Se uma igreja não tem Jesus como seu Senhor, ela toma decisões por conta própria. Ela pode encher a igreja de gente, mas nenhuma salva. Porque o diabo distorceu a realidade de quem é Deus. Não, aqui todo mundo acredita em Deus, tá? Mas nenhum aqui tem Deus como seu Senhor. Esse é o problema de uma igreja que não entende Deus como o Senhor da sua vida. E a igreja, a gente fala assim, não, mas é essa que ele está falando? Não. A igreja é o corpo de Cristo. Eu estou aqui, eu sou membro de uma igreja. Eu estou fora, eu sou membro da igreja. Aonde eu estou? Estou representando Cristo como meu Senhor.